Oi, oi, meu nome é Cizueito e esse é o canal O Divã e a Estante. E vocês notaram meu cabelinho novo? Então, ó, como é que é? Minha voz continua a mesma, mas meus cabelos, a voz continua a mesma, gente? Hoje a gente veio falar dos livros lidos no mês de setembro. Estamos no iniciozinho de outubro e preciso compartilhar com vocês essa lindeza, gente. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 obras. Eu estou me superando. Parece até que eu só faço isso, né, gente? Parece até que eu não estudo, não tenho instituto, não tenho consultório, não tenho um monte de coisas. Enfim, vamos começar falando, não vou falar muito de cada um dos livros, mas caso vocês tenham interesse em saber um pouco mais, em algum vídeo exclusivo, né, vocês me avisem e eu dou um jeitinho de fazer para disponibilizar para vocês. Eu li, sendo bem honesta com vocês, eu li muita coisa boa esse mês, tá? De setembro. Um deles, uma das coisas maravilhosas que eu li foi Niket, de Paulina Chiziane, uma história de poligamia. Essa autora, ela é moçambicana, olha aqui a foto dela, ó, Moçambique. E este livro conta a história de Rami. Rami é uma mulher já madura, uns 40 anos, assim, e ela tem um marido, o Tony, que ele tem um cargo bem interessante, importante dentro da polícia. E ela já começa o livro dizendo-se abandonada por esse marido, né? Um marido que aparece pouco em casa, que não ajuda na criação dos filhos, e ela é uma mulher muito sofrida e tem um jeito muito moçambicano, né, de tratar a questão cultural, o lugar da mulher, né, uma mulher que para os nossos padrões seria muito dependente, nossos padrões, digamos, né, atuais, ocidentais, e o livro vai transcorrendo com ela em sofrimento e tentando segurar esse marido, e descobre que este homem tem várias mulheres, que este homem tem uma mulher foi conquistando uma outra e que elas são fixas dele, né? São como se fosse para nós aqui amantes, né? E para ela também seriam amantes, porque ela é a esposa que casou primeiro, oficial, e este homem foi constituindo família com outras mulheres. E aí a gente vai vendo ela se aproximar dessas mulheres. Primeiro muito agressivamente, depois fazendo um vínculo, de uma compreensão também do lugar delas e fazendo uma amizade até. Essas mulheres seriam a Julieta, que é a Ju, a Luísa, a Lu, a Celi e a Mauá. E cada uma delas tem características bem distintas. O livro traz muitas questões também do norte e do sul, mulheres do sul, como se comportam, mulheres do norte, homens. Tem uma questão cultural muito bacana, né, no livro. Eu amei essa leitura, achei sensacional como essas mulheres se mobilizam, como elas fazem uma virada também nas suas vidas a partir da Rami. E o final, né, gente? Olha, se você não leu, por favor, tem aqui atrás um glossário das expressões, né? Tem um glossáriozinho de 2 páginas aqui, não são muitos, é super compreensível de entender o livro, e ele tem 331 páginas, é um livro relativamente grossinho, ó, mas olha, que leitura sensacional, gente, amei, amei. Eu li também Kira Kiralina. Esse aqui, que é de um autor romeno, Panayit Strati, ele é da Carambaia, e a edição luxuosa
desse livro saiu já tem um tempo, e agora, esse mês passado, ou esse mês, não sei, a Carambaia lançou essa versão aqui, que é aquela versão mais econômica. Não tô lembrando como é que eles chamam essa coleção. Coleção Acervo, tá? A coleção Acervo agora tá com uma jacketzinha, né, mostrando como que era a capa original, que ficou muito bacana. E esse livro conta a história de um rapaz, ele é o narrador, é o Adrien. Na verdade, não é a história dele. O Adrien é um narrador que conta a história de Stavro. Stavro era um homem que vivia ali na cidade deles, era um homem sempre muito estranho, né, pro Adrien. Ele achava, era um familiar de longe, assim. Esse homem às vezes bebia, era muito engraçado, mas ao mesmo tempo muito entristecido, era um enigma pro Adrien. E aí eles resolvem fazer uma viagem de trabalho juntos, né? Esse livro, ele não se passa por agora, tá, gente? Ele se passa num outro tempo, lá para aquela região, né, da Turquia. Então fala muito também dos turcos, dos romenos, dos muçulmanos, e tem uma questão política interessante também aqui neste. E eles, nessa viagem, acontece um episódio ali e o Stavro começa a contar a sua história de vida, como ele se tornou aquilo que, né, que ele apresenta ali nos dias atuais. E esse livro lembra muito, tipo As Mil e Uma Noites, sabe? Essa história assim, do passado, desde a infância, naquele ambiente, né, daquela região. A Kiralina, que nomeia o livro, é a irmã do Stavro, que é a menina que ele passou a vida em busca, né, procurando, porque houve um desencontro aí, mais uma história de vida muito também bonita. É meio novelesca, né, essa história. Eu gostei demais, mas deste livro aqui, eu, Gerlan Guilherme, falaremos num vídeo exclusivo no projeto Nós Três em Resenha. Vem aqui no canal no mês de outubro. Então, esperem e verão detalhes de Kiralina. Eu li também, gente, Desonra. Desonra de Coetzee. Eu chamo Coetzee, não sei como que vocês chamam, mas este autor é um autor sul-africano. Esse livro aqui, ele tem 240 páginas no máximo aí. Ele foi prêmio Nobel, esse autor. A gente tem até uma fotinho dele aqui, vou mostrar pra vocês, ó. É um autor já aclamado. Este livro tá entre os melhores livros desse autor. E aqui a gente tem a história de um professor já com seus 40 e tantos anos, e ele vive uma situação complicada e que gera uma certa polêmica aqui para nós, né? Eu lendo e conversando com pessoas sobre esse livro, né? O que de fato esse professor fez, né? Foi algo imoral, ilegal, correto, errado, né? Porque a gente acompanha aqui pela perspectiva dele algo que ele vem a sofrer depois das consequências, as punições. Então, gente, é um homem muito solitário. E aí, depois desse episódio, ele reconhece a punição, ele assume para si a punição. E tem uma questão ética também, a forma como ele se posiciona diante dessa punição foi uma maneira muito ética, muito correta. Por isso a gente fica o tempo inteiro, né, tentando se colocar no lugar desse homem, entender aí. Existe uma certa empatia, uma compreensão daquilo que foi vivido.
Enfim, só lendo mesmo, eu não quero estragar a leitura de vocês. Mas depois ele vai passar uma temporada com a sua única filha, já uma mulher, já madura, adulta, e ela vive no interior da África do Sul. Lá ela tem uma terrinha, um sítiozinho, onde ela produz coisas e vende na feira. É uma vida muito mais simples do que a vida que ele conhecia na cidade grande. E essa moça, ela é lésbica, terminou um relacionamento, quando ele chega lá para viver um tempinho com ela, passar uma temporada com ela. Então, tem uma questão de aproximação entre esse pai e essa filha, a compreensão de como cada um vê o mundo, né? Tentando fazer um ajuste, ele tentando ajustar sua vida àquele novo cenário, repensando, né? Pensando, vivendo ali. Só que a gente tem aqui uma questão de violência muito importante, né? É um livro pós-apartheid e a gente vê a questão racial se manifestando de uma maneira muito violenta. Eu não queria explicar muito, porque estragaria, né, a experiência de vocês. Esse é um livro que precisa ser lido, gente. Ele precisa ser lido. Ele faz a gente pensar por outras perspectivas. Eu acho que esse é o valor do livro. É fazer com que a gente questione coisas que a gente via por uma ótica, passe a ver também por outra. E no final você não sabe quem é que tá certo, né? Quem é vilão, quem é mocinho, o que é que a gente faz da humanidade. Não existe certo e errado, né, gente? Às vezes a gente tá numa posição, pelo nosso olhar, de maior corretude, mas pelo olhar do outro não, depende muito da perspectiva. Então eu acho que esse livro faz a gente que tá fora assistindo as cenas também nos sentirmos assim. Será que ele tá certo, que ele tá errado? Será que as pessoas, né, que acabam cometendo uma violência muito grande lá mais adiante, né, segunda metade do livro, será que estão erradas, estão certas? Quem tá certo? O que eu faria? O que eu faria? Eu acho, a quem eu devo dar razão, né? Então eu acho que esse livro tem essa coisa que é atormentadora pra gente, né? Vale muito a pena, gente, muito, muito mesmo. E eu li também Ideias para Adiar o Fim do Mundo, de Ailton Krenak. Vocês vejam que esse livro é um livrinho, ó, esse sim é de bolso, cabe mesmo no bolso. É muito pequenininho, mas é muito poderoso. Tá aqui, né, Ailton Krenak, para quem não conhece. O Eduardo Viveiro de Castro escreveu um pós-fácil. O livro é bem pequenininho, porque ele foi produzido a partir de uma palestra que o Krenak fez. E aqui, nesse finzinho, o Eduardo, ele faz um compacto, né, do livro, que já é bem compacto, e aí fala que esse livrinho, né, ele tem como um dos objetivos, uma das propostas, é que a gente questione a história da descoberta do Brasil que a gente recebeu, né? E ele propõe uma contra-história, né? Eu achei interessante essa expressão, contra-história. Aí ele diz aqui também que o Krenak utilizou a fala, né? Que é seu modo de expressão mais natural, inclusive pelo que foi aprendido culturalmente pelo Krenak, e aquilo, né, que ele falou na palestra foi transformado nesse livrinho. E aí fala aqui pressupostos, né, que reflete sobre pressupostos antropológicos daquela civilização que toma por carro-chefe da humanidade e sobre os efeitos que ela está produzindo sobre as condições materiais e espirituais de existência de todos os povos, espécies
e existentes da Terra. Então, gente, é um livro que aqui ele resume rigorosamente sobre o que o livro fala, né? Que nós não somos as únicas naturezas racionais do mundo terrestre, né? Então, assim, é um livro que questiona muito a forma como a gente aprendeu sobre a nossa própria história e como a gente vê os elementos que estão à nossa volta como coisas, né? E não são aqui, segundo a proposta do Krenak. Eu gostei demais. Esse livro foi um presentinho da Angélica, ela até mandou um recadinho aqui pra mim, que eu adoro. E também uma boa indicação, pessoal. Li também Kentucky's, será que pronuncia Kentucky's? De Samantha Schweblin. Esse é da editora Fósforo. Eu adoro os livros da editora Fósforo. Aqui a gente tem, ó, a imagem da autora. Ela é uma autora argentina. Esse livro conta a história desses bichinhos, Kentuckys. São robozinhos que eles podem ter a imagem de alguns animais. As pessoas, é um mundo utópico, né? É uma distopia, na verdade. As pessoas compram esses robozinhos nas lojas e alguém que não se sabe quem controla esse robô. Então você vai à loja, pega seu rico dinheirinho, compra um bichinho como se fosse um bicho de estimação que você vai ter em casa. Esse robozinho fica andando, ele enxerga, ele não fala, mas ele se movimenta e ele tem uma câmera. E alguém, que você não sabe quem, está controlando esse robozinho dentro da sua casa. Então, gente, o que são tem vários capítulos, cada capítulo traz uma dessas relações, uma dessas histórias. Um Kentucky, um dono de Kentucky, um controlador de Kentucky que está em algum lugar e ele vai desenvolvendo uma série de historinhas, às vezes mais dramáticas, às vezes mais todas muito reflexivas, né? Porque o que significa você colocar dentro da sua casa, na sua intimidade, uma outra pessoa desconhecida, né? O que se pode viver, o que pode acontecer através dessa relação. Então, é muito, muito atual, eu achei esse livro, muito contemporâneo, assustador às vezes, desesperador às vezes. Alguns desses personagens ela traz em outros capítulos também, então tem alguns poucos que eles têm uma história mais longa, vão se encadeando. Eu amei este livro, gente, adorei mesmo. O que eu não gostei esse mês? Tá difícil dizer o que eu não gostei. Foi um mês com coisas muito boas. Então aqui atrás ele diz: o que aconteceria se fosse permitido às pessoas entrar na casa de desconhecidos e circular livremente por meio de um dispositivo tão adorável quanto um robô de pelúcia? Do que somos capazes quando guiados pelas regras incertas de um novo contrato social e sob a garantia do anonimato. E é isso, né? Não existe legislação que determina ainda como esses Kentuckys funcionam. E se você tá anônimo, absolutamente anônimo lá, escondido, né, por trás desse bonequinho, desse funcionamento, o que você faria, o que você viveria, né? Dentro da casa e da vida de outras pessoas e outras famílias. É um soco, gente, esse livro, tá? Eu amei. Inclusive, a Samantha Schweblin ganhou um prêmio recente, talvez uns 2 meses atrás, 1 mês atrás, e ela já tem livro novo saindo aí. Eu não perco de jeito nenhum. Eu li também A Consulta, da editora Fósforo. Nem tinha notado, mas os livros da editora Fósforo, eles têm umas bolinhas, assim, uma texturinha, né? Esse livro aqui é de Catarina Volkmer. É um livro muito curtinho, gente. Olha, a Catarina tá aqui, vou mostrar pra vocês.
É um livro bem curto e é a história de uma pessoa, de uma mulher, que ela está num atendimento médico com o Dr. Seligman. O livro tem 95 páginas. Desde o início ela já está em atendimento com o Dr. Seligman. A gente entende que ela está com as pernas abertas e é um monólogo dela, em tese conversando com ele, mas não tem respostas dele aqui. A minha interpretação foi de que essa cirurgia seria de redesignação sexual, porém, isso não é dito claramente aqui. A gente não entende exatamente o que é, mas é um livro que fala muito da questão de identidade, questão de gênero, de afetos, de amores, de sexo. Então, é um livro bem denso. Como ele tem um jeito muito diferente de narrar, eu achei ele ligeiramente cansativo, tá? Ele é muito bom porque traz uma questão muito nova. Essa é uma mulher, né, que ela é judia, mas que ela vive na Alemanha. E a gente vai entendendo, né, tentando capturar como é que foi exatamente a história de vida dessa pessoa. A gente não sabe o nome dela, tá? Inclusive temos aqui, ó, um pepino, porque o subtítulo do livro é A História de um Pau Judeu. Então vocês já entenderam aqui qual é a pegada do livro. É um livro difícil até de explicar, mas fala também das questões dela com os pais, né, com a mãe principalmente, questões familiares, fala de um relacionamento que foi vivido. Então, de tudo ela vai contando, né, todo um passado. Então, eu achei um livro muito interessante, mas não é tão fácil a leitura. Eu li também as edições 16 e 17 de Julia Kendall. Então aqui, ó, gente, a 16 é A Sombra do Tempo e a 17 é O Crime Negado. Aqui na Sombra do Tempo a gente tem a Julia ajudando uma mulher que teve traumas na infância a se lembrar de o que aconteceu. Ela recalcou um episódio muito importante da infância dela e ela, já adulta, começa a ter flashes de lembrança dessa história, que é um crime, e a Júlia participa aí da descoberta do que se passou, do que aconteceu. E aqui no Crime Negado a gente tem a história de um serial killer que persegue e mata mulheres. E aí ela participa também, junto aqui com o policial, que ela tem uma ferrazinha, né, com esse policial, o amigo, e o policial que é como se fosse assim o superior dela, né? Ela é uma consultora, ela não é uma funcionária da polícia, mas ela dá consultoria para a polícia. E aí a gente tem o amigo que ajuda ela nas investigações, rola uma questão aí do ciúme entre eles, né? Mas muito, muito legal essa história paralela, né? Que fica caminhando a cada número, apesar da história principal de cada número ser uma história de investigação. Então, esse também curti. E eu li, gente, essa HQ, Shamisen, Canções do Mundo Flutuante, de Guilherme Petreca e Tiago Minamisawa, da Pipoca Nanquim. Esse aqui foi indicação de uma das seguidoras do canal, que é muito querida, que sempre participa muito, e ela disse que essa foi a HQ mais linda que ela leu no ano passado, e aí eu resolvi comprar. E realmente foi uma experiência muito deliciosa, especialmente porque aqui atrás tem um código para que você ouça as músicas selecionadas, as músicas que a própria personagem toca,
que são músicas japonesas, né, orientais, que tem toda uma influência também. Ó, tá vendo? Aqui foi o homem que criou essa personagem quando ela foi abandonada na infância, ensinou ela a tocar, né, o instrumento. E a gente vai ouvindo a música enquanto vai lendo a história. Gente, é uma história muito sensível, muito linda, o traço é maravilhoso. Olha, que coisa mais linda, né? E é muito sensível, fala da alma, né? Fala. Aí tem uns seres aqui estranhos, místicos que aparecem, tem todo um misticismo, toda uma questão linda no livro. E é lindo, né, gente? Que HQ maravilhosa a Pipoca Nanquim fez aqui. Ó, bem colorido, maravilhoso. Gostei muito. E li, gente, terminei a leitura de David Copperfield. Ai, gente, isso aqui é um projeto, né? Ler David Copperfield, quando você termina, você fala, venci. Não porque seja difícil, não é difícil, não é cansativo, mas é uma obra de muito fôlego, gente. São 1.300 páginas nós temos aqui, tá? É a grande obra de Charles Dickens. Dizem, eu não li os outros, mas depois que eu ler os outros livros do Dickens eu poderei dar minha opinião, mas esse daqui eu gostei demais, demais. Eu levei um mês mais ou menos para ler, mas alternando com outras leituras, 1 mês e meio mais ou menos. Então comecei já tem um tempinho. Conta a história então de David. Esse menino, já no início do livro, ele é criança e a gente vai acompanhando o crescimento dele. Eu até pensei em gravar um vídeo capítulo a capítulo desse livro. Eu até comecei a gravar, gente. Gravei até o capítulo 16, contando para vocês o que se passa em cada capítulo. Mas o livro tem 64 capítulos. Eu fico pensando que tamanho teria o vídeo se eu fosse seguir falando capítulo a capítulo. Então, eu suspendi a gravação, parei, mas caso vocês tenham interesse num vídeo assim, né, mais relatando a história, né, a parte mais importante de cada um dos capítulos, no meu ponto de vista, vocês me digam que eu dou seguimento à gravação. Mas aqui a gente tem a história de um menino que ficou órfão, né? Quando ele nasceu, o pai dele já tinha morrido, e na infância ele já era maiorzinho, mas ainda criança. A mãe dele morre também, depois de ter se aproximado, né, se casado novamente. E este homem era muito brutal. A irmã desse homem vai viver com eles e também exerce sobre ele muitas violências. Mas ele tem uma babá, que é uma babá muito querida, que a gente segue com ela e ele aqui até o final. E muitas coisas vão acontecendo. Gente, é um novelão, tá? Maravilhoso. E a gente vai até praticamente quase a velhice, não vou dizer isso, mas ele já tá bem maduro no final do livro aqui. E muitas coisas se passam. É um livro muito grande, né? Então não daria aqui para contar, mas é uma história em que uma criança vive muitos sofrimentos, como jovem também, e vai conseguindo transformar sua vida e ter uma vida menos sofrida por um aspecto, mas mais sofrida por outro, e vai acompanhando também muitos personagens. Acho que tem mais de 60 personagens aqui, de episódios em que ele vai se envolvendo, ajudando essas pessoas, mas tudo muito amarradinho, encadeadinho. Um livro sensacional, gente. Esse daqui foi do projeto 50 livros até os 50 anos, esse aqui estava nele, e consegui, com muita alegria, digo que li David Copperfield. E o último aqui dessa pilha gigante, a gente tem o Solitária, de Eliana Alves Cruz. Ó, temos aqui a foto da Eliana, tá vendo aqui?
meio embaçado, Eliana. Ela é carioca, né? Uma autora contemporânea brasileira, então, que conta aqui a história de uma menina, filha de uma empregada doméstica, e essa menina é criada praticamente, né? Ela vive junto com a mãe na casa de uma família de classe alta. A gente tem aqui também a história do crescimento, né, dessa menina, do amadurecimento dela. Ela tem uma aproximação com os filhos do porteiro desse prédio chique, e é um livro que faz muitas críticas sociais importantíssimas. É um livro que tem a diagramação gostosíssima, né, a letra bem grandinha. Tem a menina, tem a mãe aqui, que é a Eunice. A segunda parte, a primeira parte, a narradora é a moça, que é a Mabel, a filha da Eunice. E na segunda parte, também a narrativa em primeira pessoa, pela voz de Eunice. Então a gente tem dois pontos de vista das mesmas histórias, e na terceira parte é narrado como se a gente unisse a história dessas duas personagens, dessa mãe e dessa filha. Então, é muito recomendado, gente. Gostei demais dessa leitura, tá? Muito boa. Mas porque mostra pra gente algo que talvez a gente não tenha tanta vivência, que é isso que faz os livros, né? Na verdade, cada sujeito vive as coisas sob a sua própria singularidade. Cada autor reproduz isso, né, a partir também da própria singularidade, do seu olhar sobre o mundo, da sua forma de ver as coisas. Então, é muito especial a gente ter acesso a uma história que é tão diferente da nossa, no caso da minha, é muito diferente. E me fez refletir muito, me fez pensar muito. Gostei muito, muito dessa leitura também. E encerro aqui, gente, com essas 11 obras, o mês de setembro. E vamos com força e fé. Agora, no mês de outubro, vamos ver se a gente consegue manter aí o mesmo padrão de produtividade de leituras, né? Cada um é singular, cada um tem o seu. Cada mês eu leio de um jeito, um mês eu leio 3, outro mês eu leio 11. E vamos seguindo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá um joinha aí. Um beijo e até a próxima.